Oi pessoal, a partir de agora vamos conhecer mais sobre o diabetes mellitus tipo 1. Formas de tratamento, uso da insulina, terapia nutricional, atividade física, automonitorização, entre outros, fazem parte dos assuntos que vocês vão ver aqui. O tema do programa de hoje é: o que é diabetes? E para entendermos, vamos acompanhar a primeira consulta de uma pessoa com diabetes tipo 1. É nessa primeira consulta que muitas dúvidas começam a ser respondidas. E o principal é na primeira consulta que o tratamento de diabetes tem início. Essa é a primeira consulta da Sofia. A Júlia, sua irmã, também tem diabetes tipo 1. Elas e seus pais estão aqui para aprender um pouco mais sobre o diabetes tipo 1. A Sofia foi diagnosticada com diabetes tipo 1 há 4 meses. O que é o diabetes? É um grupo de doenças que se manifestam com uma característica comum, que é o excesso de glicose, o excesso de açúcar no sangue. Esse aumento da glicose ele pode ser em decorrência da falta de insulina ou de uma resistência do organismo à ação da insulina. A falta da insulina caracteriza o diabetes do tipo 1, tá? E o diabetes do tipo 2 é quando o organismo produz insulina adequadamente, só que a insulina não consegue agir, tá? O que é a insulina? Tu sabes o que é a insulina, Júlia? Não? Então vou te mostrar, tá? A insulina é um hormônio que é produzido por um órgão chamado pâncreas, tá? Esse órgão ele fica ali no nosso abdômen, ele é escondidinho atrás do estômago e a função dele é produzir a insulina, que é um hormônio que ajuda o organismo a absorver a glicose, o açúcar, que vem dos alimentos. Na primeira consulta, o paciente e sua família têm muitas dúvidas sobre as causas do diabetes tipo 1. No diabetes tipo 1, que é o mais comum das crianças, adolescentes e adultos jovens, o problema principal é exatamente no pâncreas, na produção de insulina. E não é muito comum a gente observar duas irmãs na mesma família terem diabetes, como é o caso das meninas. Isso não é a grande maioria. Já no diabetes tipo 2, sim, a gente observa que várias pessoas da mesma família têm, porque é uma doença que é hereditária, que passa de geração para geração, diferente do diabetes tipo 1. Doutora, quais são as causas da diabetes? Por que apareceu essa doença nas gurias? Bem, existe uma propensão genética. Elas nasceram com uma tendência genética, ou seja, uma chance maior de ter diabetes. Só que o diabetes ele precisa de um fator ambiental, tá? Esse fator ambiental ainda é desconhecido, nós não sabemos. Ele pode ser um vírus, pode ser uma infecção, pode ser um alimento, pode ser a falta de alguma vitamina, um estresse. A gente ainda não sabe exatamente qual é a causa que deflagra o diabetes. Como é que a gente sabe que elas têm a doença, que elas têm diabetes? Quais são os sintomas da doença? Já os primeiros sintomas precisam ser reconhecidos pelos pais ou responsáveis. São sinais de que a glicose está alta e deverá ser controlada. Os principais sinais e sintomas são o excesso de sede, a vontade de fazer xixi toda hora, o emagrecimento, apesar da criança comer, o organismo não absorve o alimento e ela emagrece. Além disso, quando a glicose começa a subir demais, a criança fica com uma propensão maior a ter infecções de repetição, como infecção urinária, Ela pode se queixar de visão borrada, Enfim, tem vários sintomas inespecíficos. A glicemia normal, ou seja, de uma pessoa que não tem diabetes, deve estar em jejum entre 70 a 99. Quando a pessoa tem diabetes, a glicemia está igual ou acima de 126. Caso a criança não esteja apresentando esses sintomas que são bem característicos do diabetes, a gente pode fazer exames de sangue de rotina e acabar descobrindo diabetes de uma forma meio acidental, Aí a gente pode solicitar o teste de tolerância à glicose, que é aquele exame em que a criança toma um líquido bem doce e mede a glicose 2 horas após. Se após ingerir esse líquido a glicemia for acima de 200, também confirmou o diagnóstico. E agora, como é que eu vou tratar o diabetes? Bom, o tratamento não vai depender só de nós, vai depender muito dela também, tá? Das meninas, de fazerem o que a gente orientar. Então, os principais passos seriam a aplicação diária de insulina, conforme a orientação que o médico vai passar para vocês, a medição dos níveis de glicose, ou seja, fazer o testezinho da ponta dos dedos, que nós orientamos a fazer pelo menos 3 vezes ao dia ou mais quando necessário.
A alimentação saudável que a nutricionista orienta, uma alimentação adequada à realidade delas, né? Não é nada diferente do que elas já comem, exceto algumas orientações básicas que ela vai dar para vocês, tá? E a atividade física, que faz parte do tratamento. O exercício é recomendado porque ele ajuda a manter os níveis de glicose no sangue, tá, Juliana? A mudança foi, a primeira coisa, a gente mudou a alimentação, que até um pouco foi melhor pra gente, gordura, menos gordura, a gente comprou, no começo era tudo, desnatado, mudamos tudo, todo mundo mudou, porque daí o que nós imaginamos, se um muda, vai ser melhor para todos. Agora, vamos conhecer um pouco mais sobre a importância da insulina no tratamento do diabetes tipo 1. A insulina, que é esse hormônio produzido pelo pâncreas, tem um papel fundamental no nosso organismo, porque é ela quem literalmente transporta a glicose do sangue para todas as células do nosso organismo. Então, quando não existe insulina, a glicose acaba se acumulando no sangue. Por isso que para o tratamento é fundamental a aplicação de insulina. No diabetes tipo 1, o importante é que você não precisa ter medo, precisa é saber como agir. Porque o diabetes não é culpa de ninguém. Pais e filhos não fizeram nada que causasse o diabetes. Nem poderiam ter feito nada para impedir que o diabetes tipo 1 aparecesse. Os cuidados com o diabetes tipo 1 são feitos de medidas simples e práticas. Confere aí e não esquece!